Olá, bem-vindos a mais uma Talk Made in Digital. Connosco hoje temos Rui Nunes. Rui, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Vou-te pedir aqui, para quem nos está a ouvir e não te conhece, uma breve apresentação. Quem és, o que fazes? Ok. Como se pode ver, eu já tenho alguns cabelos brancos, isso quer dizer que já estou há algum tempo neste tipo de mercado, ou seja, do marketing. Eu sou de profissional de marketing desde 98, mais ou menos. Especialmente me foquei na questão do marketing digital, onde desde então que eu estou a trabalhar mais com as vertentes de email marketing e marketing automation, assim que começaram a haver algumas funcionalidades nessa medida. Portanto, é do meu foco de trabalho, é onde eu tenho feito quase toda a minha carreira nessa vertente. Depois já fui empresário, já criei e fechei empresas, já trabalhei com grandes grupos internacionais. Hoje em dia estou a trabalhar com uma empresa que se está a internacionalizar cada vez mais, que é da MindSEO. Estamos a trabalhar não apenas na questão de data intelligence, ou seja, de toda a vertente de conhecer realmente o negócio em termos do digital, tudo aquilo que nos dá de reportes e de análise desses dados para depois poder ir melhorando. Mas mais do que isso, nós hoje em dia temos uma suite completa de negócio que podemos, por exemplo, estarmos a falar de implementar toda a vertente digital de uma marca ou, neste caso, por exemplo, na vertente também de e-commerce. Daí que eu acho que vem ao encontro do objetivo desta reunião, desta nossa conversa, porque é algo que nós estamos a notar, especialmente com esta introdução toda do Covid, da epidemia, no fundo, e aquilo que está a exigir das marcas estarem colocadas online. E o que nós estamos a ver é precisamente uma movimentação para esse lado, mas muitas vezes não é muito bem pensada. Eu espero que agora, no meio da nossa conversa, nós podamos tocar em alguns desses pontos. Certo. Mas em termos de apresentação é isso, ou seja, eu estou a trabalhar desde essa altura com marketing digital mais especificamente, apesar de eu me considerar mais um profissional de marketing, no geral. E também sou board member da APPM, ou seja, da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Posso dizer que na quinta-feira lançámos o microsite do último estudo que nós fizemos do impacto do Covid-19 no marketing. E isso também pode ser interessante para esta conversa porque tiramos uma série de ilações. Uhum. Existe uma evolução dos resultados que foram obtidos há cerca de quase um mês atrás e os resultados que temos agora. Ou seja, há um mês atrás ainda havia muito desconhecimento, era muito na suposição. Hoje em dia já estamos no meio da epidemia e os dados que nós temos já nos dizem muita coisa. E acho que podemos até depois tirar relações para esta nossa conversa. Portanto, só em termos gerais é um pouco Sim, isso. sim. E pronto, e podem me conhecer através das minhas webs, eu também tenho o ruinunes.com, é onde eu centralizo tudo. E basicamente é isso. Ok, muito bem. Rui, vamos começar efetivamente aqui por aquilo que também foi quando fiz o convite para falarmos, a questão do e-commerce e a forma como o Covid, como em jeito de brincadeira, e sei que segues uma página também que eu sigo, que é Marketunist, basicamente são cartoons muito voltados para a área do marketing, e havia um cartoon que era basicamente a equipa em reunião, e a dizer, ok, temos que falar em transformação digital, e como é que nós vamos para a transformação digital, e depois vem a bola com as letras Covid quase a demolir o prédio, e numa... Ou seja, este cartoon representava aquilo que muitos de nós falamos, que é o Covid foi quase o motor de aceleração de muitos projetos. E nós tivemos em Portugal uma série de empresas e indústrias que se viram forçadas, entre aspas, a acelerar os projetos que tinham na área digital e de partir para o e-commerce. E vemos também, em muitos casos, algumas agências que têm também vendido ou tentado vender soluções de e-commerce de uma forma muito rápida e até às vezes muito barata para aquilo que é o mais correto em termos de mercado. Na tua opinião,
Como é que vês esta aceleração em termos de projetos na área de e-commerce e quais é que são para ti os principais erros que as empresas estão a cometer nesta fase quando estão a abraçar os projetos de e-commerce? O que é que deveriam se preocupar e evitar fazer? É assim, nós temos que ver em que de contexto que nós estamos. Até há pouco tempo era sabido, e todos os empresários sabiam, de certa forma, que tinham que estar presentes online, que a sua marca também tinha que ter uma vertente online para estar dentro do mundo dos seus consumidores, porque os seus consumidores estão no mundo real, entre aspas, ou seja, existe o facto de nós termos contacto com a marca de forma offline, mas também, na maioria das vezes, nós estamos também com a nossa vertente do online, ou seja, temos o telemóvel connosco, nós conseguimos aceder quando nós queremos, ou assim deveria ser, quando nós queremos estar em contato com a marca a qualquer momento. E isso, o que eu quero dizer é que os empresários sabiam disso, mas como era uma coisa que podiam ir prolongando essa implementação, foram adiando constantemente. O que se passa é que, de repente, há uma epidemia como esta, que ninguém estava à espera, não existe nenhum plano de emergência ou, neste caso, um plano de crise que possa prever este tipo de situação. E as marcas, de repente, tiveram que adotar uma série de medidas, nomeadamente o trabalho remoto e tudo mais, mas também tinham que estar numa vertente e-commerce, porque se estavam a perder a sua capacidade de poder entregar via offline, então eles tinham que estar online para ter essa capacidade. Isso leva a grandes problemas quando é feito, como se costuma dizer em bom português, em cima do joelho. Ou seja, de repente nós temos que tomar uma série de medidas, temos que fazer investimentos, temos que incluir uma tecnologia que à partida nem sequer estava pensada sobre qual é que seria a melhor que nós iríamos implementar para termos a nossa vertente do digital, em termos de e-commerce, e de repente temos que tomar uma série de decisões em cima do joelho, como se costuma dizer, para estarmos amanhã já presentes para ter uma solução para entregar aos nossos consumidores. Ora, isso obviamente não podemos simplesmente cair em cima dos empresários e dos profissionais de marketing que estão a trabalhar essa matéria do e-commerce, porque essas são as circunstâncias que têm. E dentro das circunstâncias que têm, estão a dar o seu melhor. Agora, têm que, no fundo, refletir e sentir o que é que então eles podem fazer para tomar a melhor decisão. A melhor decisão tem que ser baseada em informação, em dados. Não é apenas por ser a tecnologia que é a mais utilizada por todo o mundo. Não é apenas por ser o tipo de fluxo, digamos assim, de e-commerce que tem que introduzir, porque é o mais utilizado do mundo. Nenhuma marca é igual. E nenhuma audiência, no fundo, vai responder da mesma forma como a audiência do vizinho do lado. Portanto, não se pode simplesmente pegar numa espécie de um mapa, de um template, e agora está aqui, e agora está tudo feito, é só seguir este mapinha. Se fosse assim, era tudo muito fácil. Não haveria agências que estão a implementar tudo, não haveria a haver profissionais de marketing que estão a auxiliar as empresas a entrar neste mercado. Não era preciso nada disso, bastava carregar um botão, é seguir este mapinha e as coisas estavam feitas. Então, respondendo à tua questão, os maiores erros que eu vejo as empresas estarem a assumir na vertente do e-commerce é acharem que basta criar um Magento, instalar num hosting, colocarem um WordPress com um e-commerce em cima, pegarem num Shopify, por exemplo, e estarem a colocar os seus produtos. A tecnologia só por si não vai vender nada. E, acima de tudo, é isso que nós temos que compreender. Temos que racionalizar, temos que pensar estrategicamente onde é que a minha marca tem que estar, como, de forma efetiva e ser relevante para os meus clientes. Portanto, se nós vamos estar a dar um serviço, que neste caso é a venda do meu produto ou serviço aos meus clientes, eu tenho que pensar como eu também o tive que fazer, por exemplo, nas lojas físicas. Como é que eu vou estar instaurado? Em que sítios é que eu vou estar?
como é que eu vou estar a apresentar o meu produto ou serviço aos meus clientes? Tudo isso tem uma estratégia que, no mesmo caso, no digital, no e-commerce, também tem que ser pensado. Também temos que pensar em todas as cadeias de fluxo até chegar ao consumidor, ou seja, não é simplesmente ter a tecnologia, pois temos que ter os parceiros certos para fazer entregar em boas condições o, o, o produto que nós estamos a vender ao consumidor. Depois temos que pensar nos tempos de demora de entrega em situações epidémicas como estas. Ou seja, se calhar vai levar algum tempo para chegar lá. Também no vertente do e-commerce, não apenas aqueles que estão agora a entrar e a escolher essas tecnologias, como também as próprias marcas que já tinham e-commerce. De repente agora vêm-se numa situação que também muitas vezes têm que remodelar alguma das coisas que fizeram. De porquê? Porque as entregas já não vão ser em tão pouco tempo. O stock muitas vezes não chega em tempo porque, por causa também de transportadores e tudo mais. E mesmo o fluxo de tráfego que veio ao website é hoje em dia muito maior e se não tiverem auxiliados por uma boa empresa de hosting, de repente podem se ver em problemas porque não conseguem fazer as suas migrações em termos de poder de serviço, ou seja, ter mais recursos, escalar rapidamente para um servidor melhor, esse tipo de situações. Então, há muitas coisas que de repente têm que ser pensadas, têm que ser colocadas na mesa. Os diretores das empresas têm que confiar também nas suas equipas que estão a gerir esses sistemas de e-commerce, porque não podem depois as pessoas que estão a propor determinadas ações depois ser a direção a dizer não, mas isso é melhor não, é melhor seguir por aqui porque o valor é mais interessante. Pode ser mais barato, lá está, se tu fores um diretor que não percebes muito disto, em termos de e-commerce, marketing digital, ou o que seja, de vez duas propostas, uma diz de 500 euros, a outra diz de 2.000, obviamente tu vais falar de 500 euros só pela questão do valor. Agora, tu tens que confiar também nos profissionais que tu tens, que te estão a recomendar de 2.000 euros, porque vai dar mais possibilidade de poderem converter melhor. Ou seja, isto tudo tem os seus pesos e medidas. Hoje em dia, para as empresas, é isso que está a ser muito complexo de gerir. Tem que o fazer rapidamente, tem que saber qual é que é a tecnologia que tem que implementar, mas mais do que a tecnologia, é toda a estratégia. Como é que vão estar os produtos, qual é que é o fluxo de navegação para chegar até à compra. Tudo isso tem que ser pensado e não pode ser, no fundo, colocado em cima do joelho. Certo. Um dos aspectos quando nós falamos de e-commerce tem a ver precisamente com a estratégia, portanto, com os vários canais que nós vamos, pelos quais vamos comunicar com a nossa audiência, Sim. ou através dos quais vamos comunicar com a nossa audiência. E um dos aspectos que também tem vindo a ser muito falado nos últimos anos e está intrinsecamente ligado àquilo que é uma plataforma de e-commerce tem a ver com o marketing automation, ou seja, a forma como automatizamos uma série de aspectos. Fala-nos um pouco sobre isso. O que é o marketing automation? O que é que uma empresa, neste momento, que também esteja, não só aquelas que estão a montar uma plataforma de e-commerce, como outras que já as têm, como bem disseste há pouco, existe uma série de empresas que tiveram que rever os processos que tinham nas lojas online porque têm maior fluxo de clientes. De que forma é que o marketing automation pode aqui servir como ajuda a muitas delas para otimizar alguns processos? Sim, ou seja, a questão é que quando nós estamos numa vertente digital, isso permite-nos integrar uma série de coisas que não poderíamos eventualmente no offline. Como, por exemplo, em vez de nós estarmos a contratar mais pessoas, no fundo, para fazer customer support em muitas das vertentes, digamos assim, da loja, nós podemos, no fundo, criar uma série de automatismos. E quando eu digo e quando eu falo em marketing automation é preciso esclarecer aqui alguns pontos. Existem diferentes formas de compreender o marketing automation. O mais básico de todos, quando se pensa em marketing automation, de uma forma muito básica mesmo, o início, digamos assim, do que seria o marketing automation é, por exemplo, nós definirmos algumas regras que é no dia
do aniversário da pessoa, enviar uma mensagem, dizer olá, muitos parabéns, fez anos, tem aqui um voucher de prenda que pode utilizar, etc. Não, ou seja, isso é o mais básico de tudo. Hoje em dia o marketing automation, infelizmente, está muito mais evoluído e permite-nos fazer uma série de iniciativas dentro da vertente do e-commerce, mas também com tudo aquilo que se passa no ecossistema digital, que permite que depois a tua experiência dentro da loja de e-commerce, ou mesmo quando estás a navegar, no fundo, através de outras webs, consigas, no fundo, fazer com que a tua experiência perante a marca seja muito melhor. Vou-te explicar alguns dos conceitos nessa medida, ou seja, de como é que se poderia aplicar esse marketing automation e que nós estamos a aplicar com alguns clientes. O facto de, por exemplo, tu entrares dentro da loja, vieste um anúncio, de uma comunicação qualquer, e entraste dentro da loja online. A partir do momento que tu entras lá e deste a tua autorização através dos cookies, que nós podemos monitorar aquilo que tu estás a fazer, a partir daquele momento nós já conseguimos medir qual é que é a tua presença dentro da loja. Imagina sempre uma loja offline. Tu entras dentro da loja, estás a andar ali pelos corredores, começas a ver um produto, começas a ver outro, e existe um mecanismo, um Big Brother, no fundo, que te está a monitorar e a ver aquilo que tu estás a fazer. Podemos ver isso pelo lado negativo, que é, ok, temos alguém a espiar-nos, e isso pode ser negativo no sentido, ok, estamos a espiar para nos levar a fazer compras de uma determinada coisa, mas também podemos ver pelo prisma que eu prefiro ver, que é dar a melhor experiência ao utilizador. Quando é que ele é bem feito, o marketing automation? É quando nós estamos a monitorar aquilo que as pessoas estão a fazer, de forma a lhe entregar depois produtos ou serviços que são relevantes. Nomeadamente, se tu entraste numa loja, estás a ver uma bicicleta com um determinado tipo de características, o que tu vais, isso está a indicar ao proprietário da loja, tu estás interessado em bicicletas e com aquelas características. Não andaste, havia outras ofertas ali, mas não foste ver outro tipo de bicicletas. Então, por que é que eu te vou depois estar a sugerir, olha, vê bicicletas ou vê, por exemplo, não sei, de calções de futebol? Não faz sentido nenhum. Então, a intenção é, se a pessoa está ali para ver uma bicicleta, é aquilo que depois eu lhe vou comunicar. O que é que eu posso depois lhe comunicar com o marketing automation? Eu posso fazer com que, por exemplo, se a pessoa andou a navegar e chegou àquele ponto onde estava quase a fazer a compra, mas depois foi embora quando viu, se calhar, a questão do preço. Então, se calhar, pode ser uma situação em que o preço estava acima daquilo que era esperado e, provavelmente, eu posso fazer um voucher qualquer, enviar-lhe automaticamente uma mensagem a dizer que, se conseguir fazer a compra nos próximos 5 minutos, tem direito a 20% de desconto. Ou eu posso, por exemplo, ver que ele saiu na altura em que ele estava a ver os portos de envio. Se estava a ver os portos de envio e foi embora, quer dizer que se calhar não gostou de ter visto um valor de X acima daquilo que estava à espera do produto em si. E então eu posso provavelmente lhe mencionar que se ele comprar mais não sei o quê, eu consigo lhe oferecer os portos de envio. Ou seja, esse tipo de coisas são algo que tu podes automatizar dentro do teu e-commerce ou na tua front office, digamos assim, de oferta de serviços, eventualmente, nem tudo é. O e-commerce também não tem que ser unicamente para a questão do produto. Certo. Também na vertente de serviços tu podes ter vertentes de e-commerce. E nessa medida tu podes utilizar a automação não para substituir uma pessoa, mas para imaginares como é que seria uma boa experiência do utilizador em vários momentos. Ou seja, se eu estou ali e quero saber informações sobre isto, é sobre isto que eu vou receber informações. Depois podes fazer upselling e cross-selling, mas que seja relevante. Ou seja, não podes simplesmente despejar. O problema muitas vezes destas situações é que os marketeers depois têm objetivos de fazer X vendas ou fazer X aumento de revenue e depois eles despejam tudo. Ou seja, desvirtuam o que seria um marketing automation feito bem. O marketing automation feito bem é saber quais são os interesses das pessoas e, mediante isso,
lhe entregares aquilo que eles querem. Esse é relevante. Basicamente é isso. Depois tu consegues fazer esse cruzamento entre a tua loja e a experiência de navegação do utilizador. Então, por exemplo, no Facebook tu podes lhe mostrar banners que são especificamente sobre aquilo que ele esteve a ver, inclusive com informações que sejam relevantes para ele. Em que lhe dizemos, olha, a bicicleta que tu querias até existe em verde. Gostas disso? Ou algo desse género, e isso vai fazer com que ele até possa evoluir nessa progressão e veja outras situações. Por exemplo, uma das melhores práticas de marketing automation é tu ires dando conteúdo, e estou a falar de conteúdo, não estou a falar de tentar vender, é de lhe ir dando conteúdo que seja relevante para ele. Por exemplo, se tu queres uma bicicleta de montanha, por que não lhe enviar ou lhe colocar, por exemplo, um banner ou algo assim que ele está a navegar em termos de retarget, ou seja, onde eu lhe coloco um banner onde ele pode fazer o download dos melhores percursos de BTT que existe na zona onde ele está. Isso é marketing automation bem feito. Uhum. E dessa forma eu consigo lhe dar um valor, não lhe estou a pedir nada, estou-lhe a dar um benefício imediato. Ele vai sentir muito mais receptividade para poder, por exemplo, seguir com a marca exatamente, e fazer a compra. Tens algum exemplo, português ou não, que tu consideres que é um muito bom exemplo daquilo que o marketing automation pode ser, ou como pode ser implementado, no fundo? É assim, tu tens em Portugal, não posso dizer que eu tenha assim grandes exemplos que eu possa demonstrar nessa medida. Nós estamos a trabalhar com alguns clientes para melhorar, mas ainda não posso dizer que seja uma coisa que eu esteja 100% feliz com o procedimento, porque não podemos controlar todas as vertentes ou algumas das componentes. Portanto, não posso apresentar e dizer, olha, este é fantástico, é mesmo aquilo que eu recomendo enquanto marketing automation. Lá fora, tu tens, acima de tudo, a aplicação de duas vertentes, que é a parte de marketing automation e inteligência artificial. E quando embebidas, e temos o maior exemplo disso a nível mundial, que é a Amazon, mas, por exemplo, tens também o concorrente dela da China, Alibaba. Exatamente, o Alibaba, e esse ainda tem uma componente de inteligência artificial que a Amazon não tem, porque eles conseguem, porque lá eles podem fazer isso, eles conseguem reconhecer todos os teus dados biométricos e tu podes estar no offline e interagir com o Alibaba em várias situações. Eles conseguem saber onde é que tu estás. Por exemplo, tu vais de carro, tu podes entrar dentro de um estacionamento onde eles reconhecem a matrícula do teu carro, mas também a tua face, e conseguem depois debitar o valor imediatamente na tua conta que já tens com a Alibaba. E então tu podes, no fundo, centralizar muitas das tuas operações dentro de um operador que neste caso seria a Alibaba. No caso, propriamente dito, do marketing automation, tu podes incluir aí, na vertente, por exemplo, da Amazon, eles nem são assim tão bons na parte de conta. Aliás, não são, porque eles têm tantos milhares de produtos que muito dificilmente eles conseguem criar conteúdo para eles todos. Agora, o que eles conseguem fazer muito bem na vertente do marketing automation é, mediante as suas escolhas, eles criam uma espécie de custom audiences que as pessoas que escolheram mais ou menos aqueles produtos também escolheram outros e, de certa forma, vão aprendendo e vai melhorando a capacidade de sugestão dos próximos produtos que vais adquirir. Depois, o facto do ecossistema deles também permitir que tu, por exemplo, ao ver determinado tipo de séries, vai fazer com que depois também possa influenciar o algoritmo do tipo de livros que tu também vais ler. Então, quando tu tens um ecossistema que tem acesso a vários tipos de interesse que tu tens, quanto mais tu tiveres esse tipo de insights, mais tu podes propor coisas relevantes às pessoas. E é aí que depois reside a mais-valia. Não é por acaso que a Amazon é das empresas mais rentáveis do mundo neste momento. Antes não é. Mas neste momento é porque conseguiu um manancial tão grande de informação que, quando é bem tratado,
consegues render muito dinheiro, porque não precisas fazer muito para que as pessoas continuem a gastar de forma constante contigo. Ok. Outro aspecto aqui também, e acaba por estar um bocadinho ligado àquilo que tu falavas aqui, falavas do exemplo da Alibaba, consegue ter o reconhecimento facial, etc. Isso acaba por assustar um bocadinho as pessoas, mas para quem com certeza está a ouvir esta conversa, pensa que isso é realmente assustador se nós pensarmos que isso possa, ou que isso pode vir a acontecer num futuro próximo também, no nosso país, enfim, no nosso continente. Mas aqui voltando um bocadinho àquilo que foi ou que é o impacto desta pandemia na forma como nós comunicamos. Um dos aspectos também que mudou foi a forma como os próprios negócios comunicam e a forma como se tornou mais fácil o acesso aos profissionais das várias empresas. Se calhar, o que é que achas e de que forma é que vês também esta alteração ou esta humanização dos negócios? Sim, olha, se calhar é a melhor altura para falar de um dos pontos da evolução do barómetro do impacto do Covid da PPM, porque do primeiro estudo para o segundo ficou claro que cerca de 90% das empresas que responderam, ou seja, dos inquiridos, 90% estavam remotamente. Remota ou num sentido misto, ou seja, a 100% ou numa vertente mista. Sendo que a 100% estava ainda a maior porcentagem desses que responderam. Mas, em resumo, 90% das empresas podiam estar a elaborar de forma remota. Se tu fizesses a mesma questão no início de março, eventualmente, te diria um fator completamente inverso. Ou seja, teríamos 95 e tal, ou até mais, das empresas não estaria de forma remota. E nem uma grande percentagem nisto. Ou seja, a necessidade obrigou a tal. E neste momento, saber que existem tantas empresas, existe um fator positivo, que é há tantas empresas que em pouco tempo conseguiram fazer essa transição e passarem agora, neste momento, para uma situação mais remota. Isso traz uma série de situações que hoje em dia não estávamos preparados. Por exemplo, numa situação de new business, tu normalmente, mesmo quando estavas a trabalhar de forma remota, eu já estava a trabalhar de forma remota nas empresas onde eu estou a trabalhar, antes mesmo do Covid. Portanto, isto para mim já não é, esta situação de trabalho remoto já não é novo, mas o que eu noto é que de antes, quando, por exemplo, tu ias fazer new business, marcavas uma reunião, ias ter uma sala de reuniões, onde irias estar com o potencial cliente, irias pôr aquilo que tu irias apresentar, claro, convindo primeiramente de quais é que seriam as suas necessidades, mas mediante isso apresentavas aquilo que tu ias apresentar e iria haver uma situação humana de proximidade em que a empatia dizia-te se a pessoa era de confiança, se aquilo que estavam a apresentar era de facto interessante para eles ou não. E então existia aquele contacto humano. Mas era tudo muito oficial, muito profissional. Neste momento o que tu tens é, na mesma, essa potencialidade de fazer new business. Talvez o contacto seja um bocadinho mais difícil, porque as pessoas já estão a ser tão requisitadas para falar por web meetings, chamadas, etc. E às vezes torna-se um pouco mais difícil esse contacto. Mas depois, quando tu consegues uma coisa fantástica, que é, tu tens de repente um acesso quase à sua vida privada. Portanto, apesar disso, a tecnologia até consegue ser até mais humanizadora do negócio, porque quando tu estás a falar mesmo com B2B, tu estás a falar com pessoas que estão do outro lado. Essas pessoas que estão do outro lado, de repente, quando estás a falar via videocall, estão na sala ou estão no escritório de casa, mas de repente entra um filho ou entra um cão que vem pedir festas e de repente tu tens acesso privilegiado a um momento muito pessoal da outra pessoa.
E isso torna com que, apesar de tudo, nesta fase exista também muita humanidade, por assim dizer. Ou seja, existe cada vez mais empatia. Quando isso acontece numa relação comercial, eu de repente tenho acesso ao teu filho que está aqui de repente a pedir mimos, ou o cão que chega, ou alguns ruídos e pessoas a passar ao lado e tu vês a tua sala, existe um quebrar de algumas barreiras que tu tens colocado a nível profissional. Então, nessa vertente, por um lado, às vezes torna-se um pouco mais difícil fazer negócios porque as pessoas estão com medo, não querem investir ou algo assim desse género, mas por outro lado, quando tu consegues chegar à fala com as pessoas, de repente tens um elo com elas que não tinhas antes. E isso é muito interessante. Eu, por exemplo, hoje em dia estou a falar com diretores de marketing multinacionais e estou a falar com eles quando eles estão na sala com o filho mais novo que vem aqui tipo, ver o que é que se passa, ou seja, vem o cão de repente pedir umas lambidelas, ou seja, tens de repente o acesso com uma certa facilidade à vida íntima de uma pessoa que normalmente é relativamente inacessível, e isso cria depois um relacionamento e até uma confiança entre as várias pessoas que depois é mais difícil de quebrar, do meu ponto de vista. Então o que eu considero é que sim, há alguns entraves hoje em dia e aquilo que seria o negócio normal, sem dúvida. Há muitas empresas com sérios problemas, há pessoas que realmente estão a perder empregos e tudo mais. É uma coisa muito difícil, mas por outro lado, se nós pensarmos nisto como uma oportunidade também para nos reinventarmos, para nós assumirmos outras competências, nós conseguimos ver isto como uma forma de reinvenção. Nós próprios, até em termos profissionais ou não. E eu vejo muitas empresas que fizeram spin-offs impressionantes, mudaram simplesmente quase, podia-se dizer do dia para a noite, mas não foi, mas podemos ver empresas que estavam a trabalhar um modelo de negócio e hoje em dia estão a trabalhar outro, completamente diferente. E é a mesma empresa. Temos casos aí muito recentes em que isso aconteceu. E se as empresas podem fazer isso, porque não as pessoas também? E os empresários, portanto, há de saber, e o marketer nisso, por acaso é ótimo, porque a sua gênese, a sua base é a ouvir o mercado para depois poder comunicar de forma relevante. E somos muito fluidos, não somos algo muito estanque. A marca não pode ser inteiramente estanque, tem de ser perceber a sua audiência e ser, acima de tudo, um beacon para aquilo que a sua audiência quer transmitir. Ora, se eu sou assim, se a marca é assim, eu tenho que saber sempre como comunicar com essa audiência. É por isso que a comunicação não pode parar, porque muitas marcas, de repente agora, e isso também está no estudo do impacto do barómetro, muitas marcas estão a solicitar para parar ou diminuir muito a comunicação que fazem nesta altura. Mas, acima de tudo, tem a ver com o quê? Com o receio de comunicar alguma coisa que seja mal entendido por parte da audiência, do género. Mas isto está tudo mal e de repente vejo-me dizer para eu comprar um chapéu de sol. Então, onde é que eu vou com o chapéu de sol? Ou seja, isso pode ser complexo. Agora, enquanto marca, tu tens que saber que tu tens de comunicar e como é que tu vais comunicar à tua audiência. O marketing, nesse aspecto, é excelente nisso. As marcas têm pessoas a tratar da marca. Infelizmente, existe também um tecido empresarial muito grande que não tem ninguém a trabalhar o marketing da empresa. São simplesmente os empresários que estão a tentar aglutinar o máximo de informação para depois saber como é que vai trabalhá-lo. Mas sim, temos que ver o ecossistema em que nós estamos e tentar nos adequar a isso. Ok. Rui, nós estamos aqui já praticamente terminando o nosso tempo. Okay. Agradecer-te uma vez mais aqui ter aceito o nosso convite e esta conversa muito interessante. Deixar aqui uma última mensagem, só pegando naquilo que foi o início do nosso tema, se tivesses de dar um conselho, até mesmo pelo que acabaste de dizer, que existe um tecido empresarial em Portugal muito grande, em que as empresas
A equipa da empresa é apenas o empresário, o empreendedor que a criou. E muitos desses passam agora por uma situação de ter que tomar decisões. Falaste aí várias vezes da questão da importância de confiarem na equipa e de quem tem conhecimento. Se esses empresários tiverem a oportunidade também de passar ou de acelerar os seus projetos para a área digital, que conselho é que darias? Com quem é que eles deveriam também se consultar, digamos assim? Aqui quase um guia de como eles poderiam, no fundo, procurar ajuda. Olha, eu então vou fazer o seguinte, eu vou pegar também num post que eu fiz ontem, por acaso, que era a colocação, por exemplo, de uma quote do Seth Godin, que era precisamente onde ele falava, e ele envia aquela newsletter todos os dias, por acaso é bastante interessante, onde ele falava precisamente do cuidado que nós devemos ter com a experiência assimétrica. O que é que isso quer dizer? Imagina, tu tens a tua própria experiência e de repente tu queres, por exemplo, fazer um tema como este. Tu tens o teu negócio e tu queres agora mudar para um ecossistema digital. Se tu vais só pelos teus próprios meios, só por teres lido um ou dois artigos, tentar implementar isso, tu vais estar a correr contra pessoas que já são extremamente boas naquilo que elas estão a fazer e há uma grande probabilidade de vires a não ser beneficiado com essa tua atitude. Portanto, numa experiência assimétrica, e ele estava a dar o exemplo de, por exemplo, se tu fores, por exemplo, de falar para arranjar, por exemplo, o catering do teu casamento. O catering do teu casamento só fazes, normalmente, se tudo correr bem, só fazes uma vez. Se tu tiveres por ti próprio a tentar arranjar todo o processo de catering para aquele dia, muito provavelmente vais gastar muito mais do que se tu contratares alguém que é profissional, que faz aquilo todos os dias e te consegue muitas vezes até bons negócios e consegue-te, se calhar com menos dinheiro, mesmo estando a pagar um profissional, fazer a mesma coisa e teres a certeza que vai resultar. É a mesma situação neste caso. Um empresário, mesmo que não queira gastar muito nesta situação, até porque as coisas estão complicadas e não tem muitos recursos para fazer, mas por favor investigue. E quando eu digo investigue é que veja casos de estudo dessa empresa, veja as marcas com que essas empresas estão a trabalhar, de forma que depois também possam ver quais é que são as melhores garantias que possam obter. Se estiverem, por exemplo, e vão unicamente pelo o mais fácil, que é, ok, viram no Instagram um anúncio de uma empresa digital a dizer que consegue meter o seu negócio online numa semana e que só paga 200 e tal euros, estou a imaginar. 200 e tal euros e tem a sua loja online, etc. Aquilo até pode ser verdade, ou seja, obviamente é uma tecnologia, carregar um botão, instalar, meter um logotipo, meter lá os produtos, não é isso que está em causa, mas é isso que vai vender? Não é isso que vai vender, porque conforme aquela existem N outras lojas online que podem também fazer o mesmo tipo de serviço. Portanto, acima de tudo, as pessoas têm que entender que para se integrarem, e atenção que eu vejo aqui uma oportunidade brutal para as pequenas e médias empresas de poderem chegar à frente e muitas vezes até suplantar algumas marcas mais instituídas porque não conseguem reagir tanto a tempo. E se calhar um empresário que não tem um peso tão grande, digamos assim, de equipa, até pode ser mais ágil e conseguir fazer coisas que ganham espaço. Por exemplo, foi disruptivo aquela situação do One Dollar Shave Club, em que gigantes como a Gillette e tudo mais nunca acharam que aquilo iria ter a grande adesão e de repente eles conseguiram ganhar bastante dinheiro com uma coisa que era completamente disruptiva. É e-commerce, puro e duro, onde através de um FII mensal as pessoas tinham sempre uma lâmina que podiam usar para fazer a barba. Coisas simples. E, no entanto, conseguiram ser disruptivos. Aqui, o meu conselho é que tentem pesquisar online quais é que são os melhores profissionais nas suas áreas, vejam as pessoas com quem esses profissionais estão,
Ou seja, a questão do seu network, a questão de as pessoas com quem eles interagem, também diz muito sobre qual é que é o nível de profissional que nós estamos a falar. Portanto, o seu leque de amigos profissionais com os quais eles interagem nas redes sociais é uma boa forma também de medir se esta pessoa é ou não, de facto, um profissional com créditos na área. E, acima de tudo, o histórico. Ou seja, verem também o que é que essa empresa já fez, o que é que esse profissional já fez, e isso lhes traz um pouco mais de garantia para aquilo que vão fazer. Outra, e não irem por aquilo que é o valor mais barato, sempre. Antes pesquisem o que é que, em termos de valor versus o que eu vou receber, o que é que faz mais sentido. E assim, basicamente, muito senso comum. Aqui é muito senso comum. É de common sense, como se costuma dizer. Se nós utilizarmos o senso comum, que muitas vezes falta, a maioria das pessoas, infelizmente, mas se utilizarmos esse senso comum, nós conseguimos perceber que se nós estivermos apoiados por uma boa empresa que dê excelente customer support e que nos possibilite chegar mais longe, isso vale muito mais do que tentar fazer uma coisa através de um template qualquer e depois virmos as nossas expectativas esgotadas. Muito bem. Rui, acho que foi uma conversa super interessante. Temos aqui insights muito valiosos para quem possa ouvir esta conversa. Quero uma vez mais te agradecer a disponibilidade para falares connosco, para partilhares também um pouco daquilo que é a tua experiência e conhecimento e vemo-nos então por aí depois da quarentena. Muito obrigado. Olha, também só gostaria de agradecer o de me terem convidado. Eu acho que estas talks são bastante interessantes para que o mercado consiga ter acesso a esta informação de forma gratuita e extremamente útil. E só gostaria de me disponibilizar, no caso das pessoas que estiverem a ver isto e quiserem ainda trocar impressões ou até conselhos sobre quais é que são as melhores medidas que podem implementar, sem qualquer custo, ou seja, não estou aqui a vender os meus serviços, mas eu estou disponível para que me contactem através das redes sociais, através do e-mail, mail@ruinunes.com, ou do meu website, aquilo que quiserem, porque estou aqui para ajudar. O facto de nós estarmos numa situação de quarentena também faz com que nós tenhamos, às vezes, até mais tempo para nós dedicarmos a causas, como eu estou a fazer também com a questão do barómetro, do impacto do Covid. E pronto, basicamente é isso. Espero que não ter sido muito chato e eu te agradeço desde já o teu convite, em especial, e também por estar a integrar estas talks muito interessantes. Obrigado nós uma vez mais. Obrigado. Rui, até uma próxima. Obrigado. Adeus. Obrigado.